Deus abençoe todo o povo de Deus que acompanha agora ao vivo pelo Facebook. Minha Bíblia já está aqui aberta. Prepara sua Bíblia aí para a gente falar um pouquinho da palavra de Deus. E aí, Henrique? Cuidado aí para não te colocar de banco aí, hein? Você tá coreando aqui, você sabe que você não pode, né? Senão seu chefe vai ficar bravo. Também está conectado. Deus abençoe a todos, tá? Vamos à palavra de Deus no livro do Gênesis, capítulo de número 26. A Bíblia fala assim: e sobrevindo fome à terra, além da primeira que houve nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, rei dos filisteus, avistasse com o rei dos filisteus, Abimeleque. Vou ler novamente. Sobrevindo fome àquela terra, além da primeira fome que houve nos dias de Abraão, foi Isaque à terra de Gerar encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito.
fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a teu pai Abraão. Olha que forte. Versículo de número 6. Isaque, pois, habitou em Gerar. Veja que Isaque, ele teve muitos exemplos que aconteceram na vida de seu pai Abraão. Isaque, ele foi um homem na qual ele foi herdeiro, né, de tudo que Abraão possuía, além de seu outro irmão, né? Isaque, ele foi o filho da promessa. Isaque, ele foi o filho da velhice de Abraão. E agora Isaque, ele já é um homem abençoado, é um homem que já é pai de 2 filhos, Esaú e Jacó. É um homem que já é um pouco de idade, já um pouco avançada, né? E agora Isaque, ele está morando numa terra que pertencia aos filisteus. Uma terra que pertencia ao povo da Filístia. Os filisteus, eles são adversários dos israelitas. E Isaque, ele habitava nessa terra. A terra de Gerar, né? Gerar significa terra boa, né? Terra produtiva, terra fértil. Muitas vezes Deus vai mandar você ir na terra do seu adversário para você conquistar lá na terra do adversário. Só que agora a Bíblia vai dizer que houve fome naquela terra. E sobrevindo fome à terra, veja que eu estou falando de um tempo de crise, como é o tempo que nós estamos vivendo no Brasil. É um tempo onde as pessoas têm reclamado, têm falado de crise, muitas portas de emprego têm se fechado. Essa terra chamada Brasil está passando pelo mesmo momento que Isaque passou em Gênesis 26. Sobrevindo fome à terra, ou seja, houve fome na terra de Gerar e em todas as outras terras. Então agora Isaque, ele toma uma atitude, ele decide fazer algo para mudar de vida, para mudar a situação que ele está vivendo. Isaque agora, ele decide reunir toda a sua família. Isaque agora, ele decide reunir todos os seus filhos, ajuntar os panos, as roupas, tudo que ele tem, e ir embora para o Egito. Porque na época o Egito era a maior potência. O Egito era como se fosse uma Alemanha hoje, né? Os Estados Unidos, enfim, era uma grande potência. Então agora Isaque, ele já estava disposto a sair daquele lugar. Assim como alguém hoje, quando vai sair do Brasil, precisa do passaporte, precisa do visto para entrar em outro país, naquela época não era diferente. Isaque precisava chegar até o rei Abimeleque, que era o rei daquele lugar, daquela cidade, e pedir permissão para sair daquela terra, porque ninguém podia entrar e nem sair sem a permissão do patriarca, do rei daquela época. Então agora Isaque, ele já está disposto a fazer algo. Isaque, ele já está disposto a tomar uma atitude. É como alguém que me assiste agora e você já estava com os planos na sua cabeça para você fazer algo. Só que a Bíblia fala que no meio do caminho, um anjo aparece para ele e fala assim para ele: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. É igual alguém que assiste esse vídeo agora, que você estava para tomar uma atitude, e essa atitude só ia te prejudicar, e Deus está falando para você: não toma essa atitude, fica onde Deus mandou você ficar, obedeça a voz de Deus, obedeça a voz de Deus. E Isaque, ele ouviu a voz de Deus, porque a Bíblia fala assim: apareceu-lhe o Senhor e disse. Então o próprio Deus, ele apareceu para Isaque não cometer um erro,
Muitas vezes Deus vai aparecer para você e vai te dar uma direção certa para você não fazer coisas erradas. E é isso que aconteceu com Isaac. E a Bíblia fala que Deus começa a encher Isaac de promessas. Fica na terra que eu te disser, habita nela, eu serei contigo, eu te abençoarei, abençoarei a ti, a tua descendência. Essa terra onde você está hoje, eu vou entregar para você. Mas agora Isaac é como você que me assiste agora. Como é que Deus vai me entregar essa terra, sendo que é a terra do meu adversário? Como é que eu tô morando de favor na terra do meu inimigo? Como assim Deus vai entregar para mim? Isaac era alguém, como você que me assiste agora, que fala assim, eu estou cheio de promessas. Deus me prometeu isso, Deus prometeu aquilo, Deus falou que ia conquistar, eu ia ser um empresário, ia ser um obreiro, um pastor, mas parece que não está acontecendo nada. Pelo contrário, a situação foi piorando. Porque agora até ameaçado de morte, Isaac foi. Porque a Bíblia vai dizer no versículo 11, que o rei Abimeleque, ele deu uma ordem a todo o povo daquela terra, dizendo, qualquer um que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Por quê? Porque Isaac estava enfrentando uma crise, enfrentando uma situação que ele nunca tinha passado. Só que Deus falou para ele assim, fica na terra de Gerar. Ô Deus, mas aqui na terra de Gerar está tendo fome, está tendo crise. Ô Isaac, só que eu vou te levar, nesse ano de 2017, a uma terra, e nessa terra, por mais que você ache que seja difícil, por mais que você fale assim, é a terra que o meu inimigo manda, o meu inimigo comanda, é nessa terra que Deus vai te dar a vitória. Isaac agora ele habita em Gerar, e a palavra habita, ou habitação significa fazer morada. Isaac ele habita na terra de Gerar, e quando ele está nessa terra, Deus dá uma direção para ele. E ele começa a semear no tempo da crise. Ele começa a acreditar naquilo que Deus tem para ele. Será que você acredita no que Deus tem para você, mesmo no momento da dificuldade? Será que mesmo no momento da crise, da discórdia, no momento da contenda, Deus abençoe a sua vida, irmã Érica? Fica aí para ouvir essa palavra que eu tenho certeza que Deus vai falar com a senhora. Será que no momento da crise, da tribulação, você consegue acreditar no que Deus falou para você, no que Deus prometeu que iria fazer? Isaac, ele é alguém que acredita. E como é que eu provo para Deus que eu acredito naquilo que ele disse? Quando eu faço aquilo que ninguém faz. Quando eu acredito naquilo que ninguém acredita, eu faço o que ninguém faz. E qual é o meu resultado? O seu resultado vai ser o resultado que alguém nunca teve. Isaac agora ele vai começar a semear naquela terra. Qual terra, pastor Alan? Na terra onde ele estava sendo envergonhado. Porque imagina só, Isaac ele arruma todas as suas roupas, ele chama seus filhos, a sua esposa, arruma suas malas. Parece que vejo agora, porque a exegese, a interpretação do texto, ela me permite fazer isso. Me permite interpretar o texto, sem ferir a exegese. Parece que vejo agora Isaac pegando suas malas, saindo e ainda dando tchau. Tchau, um beijo para cada um para não ter briga. Tchau, tô indo para uma terra boa. Só que antes dele sair da terra, Deus fala assim, volta. Parece que agora quando Isaac volta, as pessoas falam assim, mas peraí, você não falou que Deus ia te levar para uma terra boa? Por que agora você está aqui? Cadê o seu Deus? É igual eu pergunto para você. Então agora Isaac começa a passar por um período de tribulação. Isaac começa a passar agora por um período na qual ele vai se sentir envergonhado. Porque é assim que o diabo quer fazer com você. O diabo quer te oprimir. O diabo quer usar as pessoas para oprimir a sua fé. E Isaac passou por esse momento. Tentaram oprimir a fé dele. Tentaram parar Isaac. Só que aí Deus fala assim, acredita naquilo que eles não acreditam. Enquanto eles perdem tempo te criticando, enquanto eles perdem tempo querendo cuidar da sua vida, Isaac, trabalha e prova que você acredita em mim. A Bíblia fala em Gênesis 26, versículo 12. E semeou Isaac naquela mesma terra. Como assim naquela mesma terra? Na mesma terra que ele foi envergonhado, na mesma terra que ele foi humilhado, na mesma terra
que parecia que Deus não estava com ele, porque estava passando por uma crise, na mesma terra onde as pessoas estavam humilhando, caluniando, na mesma terra que pertencia ao inimigo. A Bíblia fala, semeou Isaac naquela mesma terra. E naquele mesmo ano, ele recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Ô glória, alguém deve estar dando glória. Ô glória, eu vou colher 100 vezes mais. Eu creio, eu profetizo que você vai colher 100 vezes mais. Só que ninguém colhe aquilo que não planta. Ninguém recebe resultado daquilo que não trabalhou. Ninguém colhe o que não planta. A Bíblia fala que as mãos preguiçosas empobrecem o homem. Mas as mãos corajosas, elas fazem o homem se tornar uma pessoa próspera. É através do seu suor, através do seu trabalho, através da sua força de vontade que Deus vai te honrar. A Bíblia fala que Isaac ele semeia naquela terra e não é sobre isso que eu quero falar. A palavra é muito mais profunda do que você imagina. Isso aqui é só a introdução do texto. Isaac, ele começa a colher na terra do adversário. E quer ver uma coisa que deixa as pessoas furiosas? É a honra de alguém estranho na terra. Não, pastor, não entendi. Quando uma pessoa que não é da terra é honrada, quem se acha dono da terra fica na revolta. Como assim? Isaac não pertencia àquela terra. Mas só que agora ele chega na terra do adversário e começa a colher o que ninguém colhe. Então quem se acha dono da terra, certamente vai ficar com raiva. Quem se acha dono do espaço, dono do lugar, certamente os filisteus não vão gostar. Então agora Isaac ele começa a prosperar. Ele planta 1 e colhe 100. Planta 1 e colhe 100. O resultado dele foi 100 vezes mais. Eu vou ler na minha Bíblia para você talvez falar assim, é mentira. Versículo de número 13. Versículo de número 13. 12 ele semeou. Ó o 13. Aqui, ó. Ó o 13 aqui, ó. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Presta atenção. Isaac, ele está enfrentando uma crise. E agora ele vai ouvir a direção de Deus. Porque a direção de Deus, ela nunca vai vir para você quando você estiver bem. Como assim, pastor? Quando você estiver no seu momento de bonança, de fartura, você vai achar que está tudo bem. Mas quando você se sentir meio apertado, é aí que Deus vai parar. E vai falar assim, ó, vai por aqui que vai dar certo. Porque é o momento que você consegue ouvir a voz de Deus. Então agora, depois de toda essa tribulação, ele começa a acreditar nos planos. E a Bíblia, como você leu aqui na minha própria Bíblia, e na sua deve falar assim, ele começa a colher aquilo que ele planta. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Olha só que forte, é o versículo 13. Enriqueceu, prosperou e ficou riquíssimo. Veja bem, riqueza não é a mesma coisa que prosperidade. São totalmente diferentes. Prosperidade é ausência de necessidade. Por que a Bíblia fala que Isaac enriqueceu, prosperou e se tornou riquíssimo? Sabe por quê? Porque ele colhe 100 vezes mais. E o que é a colheita 100 vezes mais? Eu vou explicar para você agora. Jesus disse, um semeador saiu a semear e lançar a semente. E esse que uma semente produziu a 30 por 1, a outra a 60 por 1 e a outra a 100 por 1. Isaac, ele colhe a medida 100 por 1. Só que para você colher a medida 100 por 1, você tem que ter colhido 30 por 1, 60 por 1 primeiro. E o que é esse tipo de medida 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1? 30 por 1 é quase fracasso. Como assim? É aquele mês que você fala assim, nossa, foi por pouco, hein? A gente batalhou esse mês, mas ainda conseguimos manter a porta aberta. É o mês 30 por 1, é quase fracasso. E o que é o mês 60 por 1? É quase sucesso. É aquele mês que é bom,
mas poderia ser melhor. É aquela casa que você mora que é boa, porém alugada. Poderia ser uma casa própria. É aquele carro que é bom, porém poderia ser um carro 0 quilômetro. É quase sucesso. E o que é 100 por 1? 100 por 1 é sucesso absoluto. É isso que Deus tem para você nesse próximo ano. Aliás, a partir de agora, Deus tem um sucesso absoluto para você. Você vai ter direito a essas 3 tipos de colheitas. 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. E o primeiro resultado, quando você tem uma colheita 100 por 1, é a inveja dos seus adversários. É a blasfêmia contra a sua vida. Porque agora a Bíblia vai dizer assim: e tinha possessões de ovelhas, versículo 14, e bois, ou gados, e grande número de servos e de servas, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Ei, meu irmão, ninguém vai invejar o que é feio. Ninguém vai invejar, André, uma empresa que está falida. Ninguém vai invejar, Lê, algo que está dando errado. As pessoas só vão invejar o que está dando certo. Se estão se levantando com inveja contra a sua vida, a primeira coisa que você tem que saber é porque você conseguiu tomar posse daquilo que eles queriam tomar posse, mas não tiveram coragem. Porque a Bíblia fala, possuía. Tá aqui, ó. Possuía. A palavra possuir vem de tomar posse. E você só pode tomar posse de algo que não está na sua mão. Ou seja, é algo que já estava lá, a oportunidade já existia, mas Deus teve que trazer um ungido, Deus teve que trazer um escolhido para tomar posse daquilo que ninguém tinha tomado posse. Dá para dar um glória a Deus aí? Eles tomaram posse. Isaac e toda a sua família. E do que é que eles tomaram posse? De ovelhas, bois, e tinha grande número de servos e de servas. Como assim? Ele tinha um grande número de funcionários. Veja que o que é a vida de uma pessoa antes de uma direção e depois de uma direção. Quem era Isaac antes da direção? Alguém que estava desistindo, alguém que estava indo embora da terra, alguém que estava tentando procurar ajuda no Egito. Mas teve uma direção. Quem é Isaac depois da direção? Alguém que se torna rico, próspero e riquíssimo. Será que você aceita a direção de Deus para a sua vida? Será que você... Ah, pastor, mas é difícil. Quem falou que ia ser fácil? Isaac aceitou. Olha quem era Isaac depois da direção. Possuía ovelhas, gados, e agora eu vou pegar pesado. E muita gente de serviço. Quem é essa muita gente de serviço? Eram os filisteus que zombavam de Isaac. Agora tiveram que pedir emprego para Isaac. Os filisteus que fecharam a porta para Isaac, agora tiveram que bater na porta de Isaac e falar assim, ó: ô Isaac, deixa eu ser seu funcionário. E eles começaram a trabalhar para Isaac. Aonde você estiver, meu irmão, levante as suas 2 mãos para receber a profecia. Deus vai colocar o seu adversário para trabalhar para você. Deus vai colocar o seu adversário para produzir para você. Porque Deus fala na sua palavra que ao ímpio ele permite ajuntar e amontoar riquezas a fim de abençoar quem é justo. Será que você recebe essa palavra? Isaac agora ele começa a ser uma pessoa abençoada. Olha que forte. Abençoada mesmo. E o que é que acontece quando você começa a ser abençoado? As pessoas começam a tentar entulhar os seus poços. As pessoas começam a tentar entulhar os seus sonhos. As pessoas começam a tentar te prejudicar. Como assim? Eu vou ler o versículo 15. Depois que Isaac estava próspero, rico, um homem abençoado, olha o que acontece. E por isso, vírgula, por isso o quê? Por causa da prosperidade de Isaac. Você sabia que aquele que anda do seu lado não quer ver sua prosperidade?
muitas vezes é até seu vizinho, muitas vezes está até na mesma casa, na mesma família, na mesma igreja, mas não quer ver sua prosperidade. Olha só, eu vou ler do 12 para você entender. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. E possuía ovelhas, bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Ó o 15. E por isso, ó o detalhe da Bíblia, é muito importante. E por isso o quê? Pelo motivo dele ter prosperado. Pelo motivo de Deus ter abençoado. O que acontece com ele? E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai Abraão haviam cavado nos dias de Abraão, e enchendo-os de terra. Tem muita gente que quer jogar terra em cima dos seus sonhos, né? Tem muita gente que quer jogar terra em cima dos seus projetos. Tem muita gente que quer entulhar os seus poços. E por que as pessoas querem entulhar os seus poços? Só existe um motivo: porque Deus abençoa você. Só começaram a entulhar os poços de Isaac porque viram que Deus abençoou Isaac. E posso falar mais uma? Tem pessoa que por esses dias vai se afastar de você. Não, pastor, tá amarrado. Tá não. Recebe aí, meu irmão. Tem pessoas que por esses dias vai querer se afastar de você. Olha só. E disse Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque já é mais poderoso do que nós. Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Tem pessoa que vai querer se afastar de você, sabe por quê? Porque Deus vai te exaltar mais do que ela. Foi o que aconteceu com Isaac. Porque quando você está cheio de problemas, todo mundo quer ficar perto de você para curar a sua vida e falar mal. Mas quando você começa a ser abençoado, ninguém consegue, é difícil as pessoas aceitar a sua felicidade. E aí elas começam a se afastar de você. Ninguém quis aceitar a felicidade de Isaac. Eles não aceitaram a honra de Isaac. Eles não quiseram aceitar a honra de Isaac. Por quê? Porque Deus abençoou ele. Tem muita gente que prefere, desculpa a palavra, ver você na miséria do que ver você abençoado por Deus. E muitas vezes é irmão que está do seu lado, é líder. Só que Deus, ele levantou Isaac naquela terra de Gerar. A palavra Gerar significa lugar fértil, lugar bom, terra que produz os seus frutos. Só que é engraçado que quem morava na terra não conseguia produzir frutos. Então agora Deus teve que trazer um estrangeiro, mas que tinha a unção de Deus, para poder produzir onde ninguém produzia. Esse ano você vai produzir onde ninguém produz. Esse ano você vai crescer onde ninguém cresce. Esse ano você vai viver o que ninguém viveu. Olha que forte. E por isso lhe entulharam todos os poços. Você percebeu que quem não gosta de você quer fechar todas as portas que estão abertas ao seu favor? Você percebeu que o filisteu sempre vai querer fechar portas? Porque ele se acha dono da terra? Só que Deus já tinha dito a Isaac: essa terra que você está, ele acha que manda, Isaac. Só que eu já entreguei para você. Talvez você deve estar passando uma crise, uma tribulação no seu trabalho, na sua empresa. Fique em paz, irmão. Se Deus prometeu algo, ele vai cumprir na sua vida. E entulharam todos os poços que os servos de seu pai Abraão tinham cavado. Vamos lá. Isaac agora ele habita em Gerar, né? Tudo na vida a gente tem que ter um exemplo. Por que Isaac estava em Gerar? Por causa do seu pai Abraão, né? E o que acontece? Para Isaac estar em Gerar naquele momento, era estar na terra certa. Porque na geografia, né?
A geografia ela nos mostra que naquele momento era a terra certa. E o milagre, muitas vezes, ele vai envolver a terra certa. Será que você tem semeado na terra certa? Será que você tem acreditado na terra certa ou você tem insistido numa terra que não produz frutos? Deus mandou Isaac ficar em Gerar, ou seja, na terra certa. Presta atenção, o melhor lugar para nós estarmos é no centro da vontade de Deus. Isaac ficou onde Deus mandou ele ficar. Você não tem que ficar onde o homem manda você ficar. Você tem que ficar onde Deus manda. Isaac queria ir para o Egito. Deus falou, fica em Gerar. Ele falou, tá bom, Deus. O importante é você estar no centro da vontade de Deus. Presta atenção. Agora Isaac ele vai começar a trabalhar. E semeou Isaac naquela terra. Não há colheita sem semeadura. Não há sucesso sem trabalho. Toda semeadura trará uma colheita para você. A Bíblia fala no livro de Eclesiastes, lança o teu pão sobre as águas, e depois de alguns dias o encontrarás, e repartirás com 7 e até com 8. Como assim? Aquilo que hoje só dá para você comer, quando você semeia, lá na frente vai ter para você, para sua casa, para repartir para muitos. Lança o teu pão sobre as águas. Olha que forte. Depois de Isaac ter trabalhado duro, ele colheu 100 vezes mais naquele ano. Será que você está disposto a pagar o preço pelo seu milagre? Porque muita gente quer viver o milagre, mas muitas pessoas, na hora de pagar o preço, desistem. Muitas pessoas querem um resultado, mas quando ela descobrir o preço que tem que pagar para ter o resultado, ela vai desistir. Presta atenção. Isaac, ele cavou poços. Como assim cavou poços? É trabalhar duro. Se o seu trabalho está difícil, continua, meu irmão. Tem que trabalhar duro mesmo. Tem que pegar no pesado mesmo. Tem que trabalhar forte mesmo para conseguir ter algo na vida. Nada cai do céu de mão beijada não, meu irmão. Você tem que ir para cima, você tem que enfrentar o desafio. Olha que forte. Vamos lá. Então Isaac, versículo 17, saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. Tem muita gente que reclama do vale que ela está vivendo, mas muitas vezes o vale que você está vivendo é o próprio Deus que te colocou. Porque foi Deus que falou para Isaac, fica em Gerar. E agora a Bíblia vai dizer que Isaac habitou. Olha que forte, acampou, habitou no vale de Gerar. É no meio desse vale, irmão, que Deus vai trazer os resultados para você. É no meio desse vale que Deus vai fazer você crescer onde ninguém cresce. Porque crescer onde todo mundo cresce é fácil. Ser crente dentro da igreja é fácil, meu irmão. Quero ver você conquistar lá fora. Quero ver você crescer numa terra difícil onde ninguém cresce. É aí que Deus começou a trabalhar em favor de Isaac. E tornou Isaac, versículo 18, a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. Olha que forte. Os poços já estavam entulhados. Mas Isaac falou assim, ó, eu acredito nesse projeto aqui. Muitas vezes o seu sonho já está engavetado, o seu projeto já está engavetado, seus sonhos já estão mortos. Mas você tem que fazer como Isaac. Talvez você tenha uma promessa de anos já. Ah, Deus prometeu que ia fazer isso, fazer aquilo, não acontece nada. Faça como Isaac. Acredita naquilo que Deus te prometeu. Isaac falou assim, eu acredito no projeto que Deus tinha na vida do meu pai. E acredito que Deus tem na minha vida. E começou a cavar novamente os poços. Será que você tem coragem? Será que você tem capacidade de abrir novamente os poços? Como assim, pastor? Será que se Deus mandar você novamente ir, você tem coragem de ir? Quando chegar a Caleb, e ele já estava com mais de 80, chegaram para ele e falaram assim, ó Caleb, tem uma terra lá que ainda mora os gigantes, Hebron.
Você tem coragem de ir lá conquistar aquela terra? Ele já estava velhinho, mais de 80 anos. Ele falou assim, tal era a minha força antigamente, tal é agora. O mesmo Deus que me deu vitória lá atrás, é o mesmo Deus que vai me dar vitória agora. E Deus, ele é comigo. Eu vou entrar lá naquela terra e vou arrancar aquele gigante de lá e vou dominar aquela terra. Isso é alguém que tem convicção do chamado. Será que você que me assiste agora, você tem convicção daquilo que Deus te chamou? Será que você tem convicção do seu chamado? Você tem que ter certeza daquilo que você quer. Isaac, ele começa a cavar novamente os poços. O que é isso? Trabalhar duro. A Bíblia fala no livro de Eclesiastes, capítulo 11. A Bíblia fala assim, quem somente observa as nuvens, nunca colherá. Não entendi, pastor. Quem fica cheio de preguiça, nunca vai colher nada. Isaac sabia disso. Isaac começa a cavar os poços novamente. E olha o detalhe aqui. Ele lhes deu os mesmos nomes que seu pai já havia lhes posto. Aqui, ó. Ele lhes deu o mesmo nome. E quais eram os nomes? Quais eram os nomes dos poços que Isaac colocou? Quais eram os nomes? Os mesmos que Abraão tinha colocado. Como assim? Deus já tinha feito uma promessa a Abraão, ao patriarca Abraão, porque eu estou falando da fé patriarcal. Abraão, Isaac, Jacó, José, são os patriarcas da Bíblia. Esse ano de 2017 é o ano apostólico da bênção patriarcal, dos nossos patriarcas. Nada melhor do que falar de Isaac, de Abraão. Isaac começa a cavar os poços, trabalhar duro, e ele começa a dar um nome aos poços. Para você entender, eu quero ler para você o versículo 19, 20, 21 e 22. Cavaram os poços, os servos de Isaac, no vale, e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerá, presta atenção, os pastores de Gerá, ou seja, os pastores da terra, que se achavam dono da terra, mas os pastores de Gerá contenderam com os pastores de Isaac. Olha, meu irmão, o que tem de pastor contendeiro não é de brincadeira, viu? O que tem de pastor que gosta de fazer contenda com outros pastores, deixa isso pra lá. Isso aí, quem trata com ungido é Deus. Mas os pastores de Gerá contenderam com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa. Esses líderes, esses pastores, eles se acham que é dono da igreja. Quem é dono da igreja é Deus, meu irmão. Quem é dono da terra é Deus. E por isso Isaac chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Grava bem esse nome, Ezeque. Isaac chamou o poço de Ezeque. Presta atenção. Então cavaram outro poço. E também por causa deste poço que haviam cavado, os pastores de Gerá contenderam contra Isaac. E por isso recebeu o nome de Sitna. Presta atenção. Isaac cava o primeiro poço. Os pastores que se achavam que era dono da terra vieram reclamar com Isaac. Isaac falou, tá bom, fica aí. Contenderam, fica aí. Cava outro poço. Aí, novamente, os mesmos pastores vieram contender contra Isaac. Isaac falou, tá bom, pode ficar com esse poço aí. Eu vou cavar outro. Partindo dali, cavou ainda outro poço. E como por esse não havia tido contenda, Isaac lhe deu o nome de Reobote. E disse, porque agora nos deu lugar
o Senhor e prosperaremos na terra. Presta atenção. Presta atenção. O primeiro poço que Isaac cava, ele coloca o nome de Ezeque. A palavra Ezeque, originária do hebraico, significa contenda. Isaac, ele sai fora da contenda e deixa os pastores contendeiros sozinhos. Deixa eles falar sozinhos. Isaac vai e cava outro poço. Presta atenção. O caminho do sucesso e da libertação e da liberação dos sonhos será precedido de contendas. Como assim? Toda pessoa de sucesso, ela já passou por muitas contendas. Toda empresa de sucesso já teve muitas calúnias, muita contenda, muitas brigas. Isaac agora ele vai cavar um outro poço. Presta atenção. Você tem que ficar firme e pedir discernimento para Deus para poder vencer os filhos da contenda. Porque se você der ouvido à contenda deles, você vai deixar de cavar poços. Então, meu irmão, é melhor você cavar poços do que perder tempo na contenda deles. Então, o primeiro poço, ele dá o nome de Ezeque, que significa contenda. O segundo poço, ele dá o nome de Sitna. Presta atenção. O segundo poço, Isaac dá o nome de Sitna. E o que é que significa a palavra Sitna? Inimizades. Você já reparou que quanto mais você trabalha, mais inimigo você arruma? Você já reparou que quanto mais Deus abençoa você, quanto mais Deus te usa, quanto mais você tem uma direção, quanto mais você tem um foco, mais inimigos aparecem para você? O primeiro poço é contenda. O segundo é inimizade. Olha só que forte. O caminho do sucesso e da honra lhe trará opositores, ou seja, inimigos, para tentar impedir o propósito de Deus na sua vida. Será que você está preparado para enfrentar os contendeiros e as pessoas que estão com inimizades contra a sua vida? Porque ninguém consegue chegar a Reobote, que é o terceiro poço que Isaac cava, sem primeiro ter passado por Ezeque e por Sitna. Como assim? Ninguém chega a Reobote sem passar pela contenda e pela inimizade. Está tendo contenda contra você? Está no caminho certo. Está se levantando inimigo? Tá? Muitos? Está no caminho certo. Ah, é poucos? Precisa trabalhar mais. Quanto mais você trabalha, mais inimigo tem. Pastor, eu tenho poucos inimigos. Então você está meio preguiçoso. Precisa trabalhar mais, meu irmão. Então agora ele passa por Ezeque e por Sitna. Ele passa pelo momento da contenda. Ele passa pelo momento da inimizade, da tribulação. Isaac teve que enfrentar. É forte isso, irmão. É forte. Alguns desses inimigos estarão na igreja, ou até mesmo na sua própria família. Jesus disse que o joio ele cresce em meio ao trigo. Isso é inevitável. Isaac teve que enfrentar para não poder perder a direção de Deus. Não estranhe o fogo ardente que surge no meio de vós destinado a provar. Não estranha, não estranha, não estranha. Os campeões, eles só são forjados no fogo da prova, na hora da traição, na hora das perseguições. Assim como o Dr. Mike Murdock disse, o seu inimigo lhe promove. O seu inimigo, ele vai promover você. É igual Neemias. Neemias, quando os adversários vieram contender, vieram com inimizade para eles, ele falou assim, peraí, eu estou numa grande obra agora, eu não posso parar, não posso desistir. Você não pode parar agora nesse momento. Você não pode desistir agora no momento que é a reta final. Porque se você já está passando por Ezeque, que é a contenda, se você está passando por Sitna, que é a inimizade, fique em paz que o seu Reobote está chegando. Olha que forte. É tremendo. Agora a Bíblia vai dizer assim, e partindo dali cavou ainda outro poço, e como por esse não houve contenda,
deu-lhe o nome de Reobote e disse: porque agora o Senhor nos deu um lugar e prosperamos na terra. Fique em paz, irmão. Se você está fazendo a coisa certa, está trabalhando, Deus, Ele vai prosperar você e vai te dar um lugar. A palavra Reobote significa alargamento. É forte. Depois de Ezeque, que é contenda, depois de Sitna, que é inimizade, Deus vai trazer o alargamento. Como assim? Deus vai trazer a terra boa, a terra que emana leite e mel. Ei, meu filho, mas aguenta ainda essa tribulação, aguenta essa prova, passa pelo que tiver passar, passa pelas contendas, passa pelas inimizades, mas creia que Deus vai te trazer a terra de Reobote. Reobote é alargamento. Olha que forte. Ele passa pela contenda. É difícil, irmão. Ele passa pela inimizade. É difícil. Até chegar no lugar bom, na terra que Deus tem para ele. Como assim? Isaac, ele tem a mesma característica que o salmista fala em Salmo 119, versículo 87. Quase que me consumiram sobre a terra, mas eu não deixei os teus preceitos. Isaac não desviou da sua fé. Isaac não deixou o caminho certo, o caminho que Deus tinha para ele. Será que você também está na mesma fiação de não deixar os preceitos de Deus? Olha só, abra aí a sua Bíblia em Salmo 119, versículo 87. Abra aí Salmo 119, versículo de número 87. Quase que me consumiram sobre a terra, mas eu não deixei os teus preceitos. Olha só, Isaac passou pelo quase. Como assim? Passou pelo Ezeque, que é a contenda, passou pelo poço de Sitna, que é a inimizade. Quase que me consumiram. Levanta sua mão onde você estiver aí. Os seus inimigos vão ficar no quase. Quase lhe consumiram, quase lhe mataram, quase te destruíram. Os seus adversários vão ficar no quase, meu irmão. Fique em paz. E o que é que acontece? Você vai chegar na terra do alargamento. Como assim? Deus vai alargar as suas tendas, as suas fronteiras. Deus vai fazer algo muito poderoso. Pastor, o que é que vai acontecer depois disso? Vamos ler aqui um pouquinho da palavra de Deus. Versículo 24. Não, versículo de número ainda 22. 23. E dali partiu para Berseba. A palavra Berseba no hebraico significa poço do juramento. Versículo 24. Na mesma noite, é por isso que eu quis pregar essa palavra hoje à noite. Na mesma noite, lhe apareceu o Senhor e disse. Olha que forte. A primeira vez que Deus aparece para ele, Deus não fala nada. Deus fala assim, ó. Ô Isaac, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo. Só que Isaac obedece. Agora já a segunda vez que Deus vai aparecer para ele, que a Bíblia fala, Deus apareceu e disse, eu sou Deus de Abraão, teu pai, aleluia. Não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Presta atenção. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e os servos de Isaque abriram ali um poço, que é conhecido como Poço de Berseba. Berseba é juramento, poço do juramento, que é onde Deus aparece para Isaac e faz o juramento para Isaac. Presta atenção.
Lembra dos adversários? Lembra que Abimeleque falou assim, Isaac, vai embora. Eu não quero mais você aqui na minha terra. E Isaac foi morar no vale. Lembra que os adversários começaram a perseguir Isaac? Olha o que acontece agora, versículo 26. Os homens de Gerar foram ter com Abimeleque e seu amigo Alzate e Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhes Isaque, por que viestes a mim, pois me odiais e me expulsastes do vosso meio? Eles responderam, vimos claramente que o Senhor é contigo, e dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Aleluia. Olha que forte. Os seus adversários vão ter que reconhecer que Deus é na sua vida e te abençoou. Porque Reobote, que é o poço que Isaac cava, que é o alargamento, é a dupla honra de Deus na sua vida. Se prepara porque um novo tempo, um tempo de dupla honra está chegando sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, no nome de Jesus. Olha só, eles reconheceram que Deus era com Isaac. Aquele que te persegue, aquele que fala mal, irmão, ele vai ter que reconhecer que Deus é com você. Ele vai ter que reconhecer que Deus é na sua vida. Porque enquanto Isaac estava cavando poços, eles achavam que Isaac era louco. Enquanto Isaac estava trabalhando sozinho, chorando, sofrendo, ninguém queria dar nada por Isaac. Mas agora que Deus abençoou Isaac, eles tiveram que vir atrás e reconhecer, falar, verdadeiramente Deus é na sua vida, Isaac. Vamos fazer uma aliança? Olha que forte. Olha o adversário falando para Isaac. Jura que não nos fará mal, como também não havemos te tocado? E como te fizemos somente o bem e te deixamos ir em paz, tu és agora o abençoado do Senhor. Ó, eles chamavam Isaac de amaldiçoado, de rebeliado, agora está chamando Isaac de abençoado. Olha que forte. Presta atenção. O inimigo oferecia ameaça para Isaac. Só que agora quem está oferecendo ameaça para o inimigo é o próprio Isaac. Os inimigos ameaçavam Isaac. Só que agora os inimigos estão se sentindo ameaçados. Porque sabe que Deus é com Isaac. Ei, meu irmão, quem te persegue vai ter que saber que Deus é com você, que Deus é na sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Presta atenção. Será que você pode crer nessa palavra? Porque se você pode crer, você pode receber. Se não reconhece você pela sua unção, eles terão que reconhecer você pelas obras que você realizará. Porque no começo não quiseram reconhecer a unção de Isaac. Mas depois tiveram que reconhecer o trabalho de Isaac. Falar verdadeiramente, ele trabalha e Deus é na vida dele. Palavra final. Presta atenção, que eu já vou encerrar agora. Os seus adversários, eles serão forçados a te reconhecer. Olha só, os que viram o seu choro, eles vão ter que ver a sua vitória. Os seus adversários, eles serão forçados a te reconhecer. Se você puder abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 9. Vamos lá. Vamos ler um pouquinho aqui, Apocalipse 3, versículo 9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés, e saibam que eu te amo.
Será que você pode receber essa palavra? Será que você pode receber a palavra que Deus tem para você? Tem gente lhe opondo na igreja, que na ótica de Deus são da sinagoga de Satanás. Descanse, tá, irmão? Deus trará eles até você. Fique em paz. A palavra de Deus nos garante tudo isso. Receba essa palavra. Porque assim como Isaac, ele foi de Ezeque, contenda, ele foi de Sitna, inimizade, até Reobote, que é alargamento, dupla honra, assim também vai ser na sua vida. Você vai crescer onde ninguém cresce, você vai prosperar onde ninguém prospera. Eu tenho certeza, esse ano de 2017, Deus vai alargar as tuas tendas, porque a palavra Reobote significa alargamento. Deus vai alargar sua vida financeira, sua família. Deus, ele vai expandir. Ele vai expandir. Agora, rapidamente, queria abrir lá no livro dos Salmos, capítulo de número 126, porque essa palavra é para alguém que me assiste agora. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso. Aleluia. E a nossa língua de alegria, o nosso cântico de alegria. Então entre todas as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Se prepara, porque grandes coisas Deus vai fazer por você. A sua boca vai se encher de riso. O seu cântico vai se encher de alegria. Receba essa palavra. Deus está restaurando a sua sorte. Deus restaurou Isaac. Deus entregou os poços que haviam entulhado. Os adversários entulharam, mas Deus entregou novamente. Deus está entregando para você aquilo que o seu adversário roubou de você. É o ano da restituição na sua vida. Olha só. Restaura, Senhor. Salmo 126, versículo 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Aleluia. Os que com lágrimas semeiam, com alegria colherão, ou com júbilo colherão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará sem dúvida, olha a palavra, voltará sem dúvida, trazendo seus feixes. Deus tem uma colheita maravilhosa para você, e é uma colheita sem dúvidas. Sem dúvida, Deus vai trazer uma colheita para você. Mas só para alguém que acredita que Deus está restaurando a sua sorte. Deus está restituindo. O que é que significa a palavra restituição? Voltar a ser o que era. Deus vai restituir em dobro a sua vida, a sua alegria, tudo que é seu. Receba essa palavra, guarda com você, compartilha esse vídeo. Manda para todo mundo esse vídeo, compartilha aí, 1, 2, 3, quantas vezes você quiser. Compartilha esse vídeo. Sem dúvida. Será que você pode escrever aí no comentário, sem dúvida? Será que você pode dizer assim: eu terei uma colheita sem dúvida? Deus vai fazer você ter essa colheita sem dúvida. Deus, ele vai te abençoar sem dúvida. Porque tudo que tem dúvida é do diabo. A Bíblia fala que tudo que você faz sem fé é pecado. Sem fé é impossível agradar a Deus. A dúvida é a fé do diabo, meu irmão. Então é por isso que Deus fala, sem dúvida. Não tenha dúvida daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Não tenha dúvida daquilo que Deus vai fazer com você nesse ano. Aí, isso mesmo, eu terei uma colheita sem dúvida. Sem dúvida, isso mesmo, vai escrevendo. Eu terei uma colheita sem dúvida. Posta uma foto e escreve assim: eu terei uma colheita sem dúvida. Vai ser forte demais. Esse ano de 2017 é o ano da colheita sem dúvida. É o ano que Deus vai fazer você colher o que ninguém colhe.
E se você quiser participar desse propósito, você vai participar. Eu quero que você deixe, irmã Érica, todo mundo, a irmã Ana Emília de Brasília, um beijo, Deus abençoe a senhora. Vamos estar aí dia 11 e eu vou ungir a clínica da senhora dia 11, hein? Dia 11 ou dia 12, eu vou estar em Brasília, tá? Você que me assiste agora, eu vou postar uma foto daqui a pouquinho com o número da conta. E você vai fazer um propósito com Deus. Eu quero que você me manda um pedido de oração, tá? Pode mandar pelo e-mail que vai estar lá. E você vai semear uma oferta de R$126. Como assim, pastor? Representando o Salmo 126. Sem dúvida, eu terei a minha colheita. E você vai fazer uma oferta. Vai abençoar o meu ministério, vai abençoar, vai ajudar a gente a comprar as cadeiras, vai ajudar a gente a comprar um som. Isso mesmo, Érica, eu terei uma colheita sem dúvidas. Pastor, eu queria abençoar com mais. Aí é você e Deus, meu irmão. Você vai fazer essa oferta, você de todo o Brasil, você que me assiste, vai semear nesse ministério. Uma oferta